Bom, Vou bom tirar dia. uma foto aqui. Boa. Bom dia, né? Boa tarde pra gente, Isa, Adriana, a Arlete já chega também, a Débora também, bom dia para vocês. Bom, é um prazer, né? A gente está já na nossa terceira edição do Papo à Mesa 2021, e é um prazer que esse projeto tenha começado em março do ano passado, ele está fazendo um aninho. Viva, vamos comemorar. E é um Comemorar. prazer, né? Prazer estar aqui com vocês, porque esse projeto ele mostra muito do que é a Vera Kiss, que é essa visão ampla, né? E o aceitar e o entender e ver vários pontos de vista. E aqui a gente usa um veículo, uma inspiração, que são ou livros ou filmes, como a Isis apresentou a semana retrasada, ou um artigo, como a Maristela vai apresentar em breve. Assim, alguma coisa que inspira os nossos colaboradores, os nossos ex-alunos, os nossos parceiros, ou os nossos fãs, né? Agora também abri para fãs, era aqui, que quiserem apresentar, e que inspiraram eles e que de alguma maneira fez com que eles se apaixonassem por um certo ponto de vista ou tivessem algum insight. Então, hoje, eu tenho o prazer de corrigir que eu estou com uma sommelier de chás, a Raquel, você me corrige, tá bem? Raquel Magalhães, que ela é terapeuta Ayurveda também, formanda em yoga e graduanda na Faculdade de Nutrição, empresária e referência no mercado de chás. Ela é sócia proprietária de empresas no mais variados segmentos e, como educação, escola e plataforma digital multidisciplinar Alquimia em Foco. Eu vou me abster para não correr o risco de falar besteira, porque quem melhor para se apresentar é a própria pessoa. Mas só para dizer assim, que eu estou muito empolgada, a gente já teve uma apresentação aqui sobre café, um livro sobre café. E eu sou daquelas que tento, eu juro que eu tento, eu me apego, eu tento gostar de café e não gosto. E aí eu fui para o chás. Estou me divertindo, estou me deliciando, me deleitando com esse universo. Então, eu também, pessoalmente, vou me deleitar com a sua apresentação. Raquel, muito obrigada pela parceria, obrigada pelo convite. E agora eu deixo você se apresentar corretamente, para eu não falar besteira de novo. Não, que isso. E aí vamos ouvir a sua paixão, né? O seu mundo, o mundo do Exato. chás. Bora lá. Queria agradecer muito aí a você, principalmente, Adriano, a Vera Kiss como um todo. É uma honra para mim estar aqui, principalmente num ano de Papo à Mesa. A gente começar a estreitar aí a nossa parceria, que vai, né, de vento em popa, a gente vai ter muita coisa junto bacana aí pela frente. Então, meu nome é Raquel Magalhães, o meu Instagram é esse também, Raquel Magalhães, e tem coisa de 4 anos e meio, vai fazer 5 esse ano, que eu saí do mercado corporativo e estou empreendendo na área do chá. Comecei com o chá e depois eu comecei a fazer links do chá com outras ciências. Eu me formei em terapia, né, Ayurveda, estou na formação em yoga, e essas 3 ciências, elas têm em torno de 5.000 anos. E todas elas falam, né? O chá, ele fala muito menciona a medicina chinesa, tem muita coisa em relação à Índia. A Índia, ela já é a questão da terapia Ayurveda. O Ayurveda e o Yoga andam juntos. E isso foi uma forma também de eu conseguir colocar em prática o meu projeto, por isso que eu decidi fazer a faculdade de nutrição, que é trazer esse resgate, né, dessas ciências milenares, essas culturas milenares, para a prática do dia a dia. Quando a gente fala de nutrição, a gente está falando de coisa de década de 60, né, que começou. E a diferença, exatamente, no que todas essas ciências elas se aplicam em relação à nutrição, é que ela busca o equilíbrio do corpo e mente, como prevenção de doenças, e o chá, camélia sinensis e as ervas, elas fazem muito parte desse dia a dia da rotina diária, né? Enquanto a nutrição e a medicina contemporânea, elas pegam muito em cima do sintoma propriamente dito. Então, um exemplo, você está com dor de cabeça, você vai tomar um remédio para a dor de cabeça. Você não vai a fundo para descobrir qual a causa da sua dor de cabeça. No caso do Ayurveda, ele pratica isso. E o Yoga e o Chá, ele vem junto como questão de prevenção. A gente já vê uma mudança, principalmente assim nos últimos anos, mas com a pandemia explodiu a busca e pesquisa em relação ao chá.
e as pessoas estão mais conscientes, né? Elas já conseguem, assim, se eu falar em relação ao chá, as pessoas já conseguem entender um pouco mais o porquê do preço de determinado chá, que você pode, de repente, reinfusionar aquele chá. Então, se você compra 50 gramas de chá, você vai ter 25 xícaras. Como você pode reinfusionar, sendo um chá de qualidade, até 3 vezes cada xícara, você tem ali 75 xícaras, pelo menos. Então, as pessoas estão buscando turismo com chá. Eu tive a oportunidade de conhecer a plantação da gorriana nos Açores, e a gente vê efetivamente que os chás estão melhorando de qualidade. Aqui no Brasil também a gente já tem chás de excelente qualidade na região de Registro. E o que eu quero com o meu projeto é justamente trazer esse contraponto do quão milenar tem essas práticas, né, esses conceitos, e o quão atual ao mesmo tempo também, né? Elas trazem isso, essa busca, né, pelo conforto, pela saúde, e até mesmo o rótulo, né? Quando eu falo de chá, a gente tem que ler rótulo. É uma coisa que a gente não percebe, e buscar, né, o mais possível de agricultura regenerativa, sustentável, sem uso de agrotóxico, que a gente sabe que alguns países asiáticos a gente não consegue, infelizmente, por uma questão de cultura e da região, porque não basta uma plantação fazer, tem que ser o entorno inteiro, mas a gente já vê esse tipo de conscientização, né? E saber se tem corante, aromatizante, tem chás com açúcar, e desmistificar. Eu vejo muitos clientes que me procuram como consultora, né, para criar blend para a marca deles venderem. Eles estão cada vez mais querendo buscar ingredientes locais. E isso eu acho muito, muito bacana, que é justamente poder sair dessa questão de você ter o uso de aromatizante e de corante. Aqui no Brasil, a gente tem muito ainda a caminhar, porque a gente tem um órgão regulador que se chama Anvisa. E para ter uma ideia, a lavanda, a alfazema, ela foi liberada para consumo, para venda no chá, como ingrediente e especiaria em dezembro de 2020. Então, assim, é algo que a gente efetivamente precisa caminhar demais. E se a gente for parar para pensar, a indústria farmacêutica, né, ela utiliza as ervas como princípio ativo para fazer o remédio. Então, você tem a possibilidade de ter, inclusive, na sua horta de casa, e poder fazer os chás. O livro que eu vou mencionar hoje, que é o The Ultimate Tea Lover's Treasure, que é esse daqui, ele foi escrito pelo James Norwood Pratt, e ele é um clássico mesmo desse universo do chá, né? E por que esse livro especificamente ele me chamou a atenção? O James ele escreveu esse livro em 1982, foi a primeira edição dele. Ele já é um autor super conhecido, referência no mundo dos chás. Ele tem textos, colunas, vídeos, entrevistas impressas e digitais em canais de TV ao longo de todos os Estados Unidos, e seus livros foram já, como é a palavra? Traduzidos para vários idiomas, tá? E ele é uma referência realmente no assunto. E o primeiro livro foi em 1982. Ele reescreveu esse livro em 2000. E agora, em 2015, ele fez a terceira edição. Ele reescreveu esse livro e colocou muita informação nova. E exatamente por conta disso, né? É a busca é a busca dessa cultura, é você querer aprender mais. E o que eu achei muito interessante nesse livro, que o meu contato foi em 2019 com esse livro, ele não é fácil de achar. Esse livro, inclusive, não é meu, é de uma amiga minha que ela me emprestou, mas por conta da pandemia eu ainda não devolvi, porque eu não posso encontrar com ela. Mas é um livro muito interessante, porque você consegue pegar em todas as páginas, você consegue entender que impérios foram desfeitos, cerimônias foram criadas, lendas, o porquê de quais lendas ali. O quão interessante é você pegar essas frases de referências de autores milenares e colocar na prática do dia a dia de hoje, na atualidade, como isso funciona. É você entender principalmente a história da seguinte maneira: o quão difícil é, desde a plantação até esse chá chegar à sua casa, à sua xícara.
esse trajeto todo, o que levou isso, né? Hoje em dia a gente já vê melhorias, mas a gente ainda tem muito problema com questões de forma de trabalho, né? Existem trabalho escravo, as mulheres não conseguem deixar os filhos em creches, então elas levam as crianças para plantações. Então, cada vez mais essa cultura está modificando. Temos já selos mundiais que a gente consegue ter ali a procedência de boa prática, que as mulheres elas podem deixar as crianças numa creche, que elas vão ter saúde e que elas têm condições de trabalho. Tá? Então, por isso que quando a gente vê, existe, fazendo um paralelo, que não é desse livro, existe um arbusto sul-africano que se chama rooibos. E a gente já tem o Dia Nacional do Rooibos. Esse Dia Nacional do Rooibos, quando você vê Dia Internacional do Chá, Dia Nacional do Rooibos, é entender o que vai além. Não é chegar, hoje é Dia Internacional do Chá, estou tomando meu chazinho. Não, é o que tem por trás dessa data. E no caso do Dia Nacional do Rooibos, o que é? É uma forma deles mostrarem que quase todas as plantações da África do Sul são sustentáveis, as pessoas têm boas condições de trabalho, e fazer a disseminação daquilo dali como uma prática consciente de sustentabilidade e que é o que precisa ser divulgado para o mundo. Então, é bem interessante isso. E o livro, ele menciona muitas partes falando, né, sobre essa questão e de como o chá faz bem e o quão difícil foi em cada período, né? A gente vê que o chá já levou a guerras, né? Como especiarias, como ouro, tudo que é passível de ter uma possibilidade grande de renda, isso gerou conflito, né? E ele está sempre voltando. 5.000 anos de conflitos, de guerras, e a cultura está aí cada vez mais atual. Então, uma mensagem assim que ele menciona, que ele coloca na primeira página do livro, antes dos capítulos, né, dos textos começarem, já é assim: o chá é um tesouro do mundo. Como agente de alteração da consciência, é o aliado mais gentil da humanidade. Se você estiver com frio, o chá irá aquecê-lo. Se você estiver aquecido, ele irá resfriá-lo. Se você estiver deprimido, ele irá animá-lo. Se você estiver animado, ele irá acalmá-lo. Então, é muito interessante. O Ayurveda, ele coloca que o chá, ele é para qualquer momento do dia. E você tem inúmeras possibilidades de fazer ali o seu chá, né? Você pode colocar ingredientes. Então, eu falo que uma vida inteira não é suficiente para a gente conhecer todas as possibilidades dessa bebida, em termos de sabor, aroma, e que vai muito além da xícara, né? Você consegue utilizar com a harmonização de práticas. Então, por exemplo, eu acordei hoje bem cedo, eu me preparei para poder fazer a apresentação, então eu fiquei um pouco mais tranquila, mas não fiz o meu exercício, que eu costumo correr na rua. Eu fiz um chá mais calmante, para me deixar mais focada, tendo concentração. Então, você consegue pegar, seja para trabalho, seja para concentração, estudo, seja para você fazer atividade física, seja para práticas de meditação. Você pode utilizar como ingrediente. E por que pode utilizar como ingrediente no preparo de receitas? Se você for na história, o chá foi inicialmente utilizado como ingrediente no preparo de sopas. Então, antes de ser disseminado como uma bebida. Então, a gente pegando essa parte de história, por que não, né? Aqui no Brasil, a gente utiliza muito, dar um exemplo de uma erva, né? O orégano na pizza. O orégano é uma erva, o chá também é uma erva seca. Né? O que você pode fazer com aquilo dali? E você começa a ver uma percepção, né, uma possibilidade de uso dessa bebida muito além. O livro, ele menciona também uma questão de culturas, né? E ele fala que até mesmo na relação do budismo, nesse livro ele menciona o chá em diversas culturas, ele vai no budismo, ele vai por países, ele menciona cerimônias, ele coloca o ponto tradicional, e na China a gente vê que ele faz parte do dia a dia, sempre acompanhado de um alimento. Ele está considerado, o livro ele menciona isso, ele está considerado como uma das 7 necessidades diárias. E isso a gente começa a ver o quê? O que o livro desperta? As 7 necessidades diárias, por quê? Você acaba fazendo um vínculo com pesquisas de outros temas. Ele te dá muita informação, e são informações excelentes, completas,
Só que se você quiser conhecer um pouco mais e ter assim, um desenvolvimento maior daquela cultura, você pode fazer pesquisas externas, mas é um livro que, para mim, ele me marcou por quê? Não é aquele livro que você pega e tem uma linha só de escrita e você precisa procurar vários outros autores ou cursos. Enfim, esse livro, para mim, é como se ele fosse um curso e ele é completo. Não é aquele curso você compra agora, aí no final você vê aquela. Se você quiser saber mais, você precisa fazer outro curso. E aí você não sabe o que está comprando. Não, o livro ele realmente é. Ele é como se ele é vendido como um romance, tá? O problema que eu vejo está um pouco nisso, porque algumas questões de guerra e tudo eu acho que é mais romantizado, mas assim as informações são completas. Eu acho que ele deixa ali um pouco para você viajar pela história de uma maneira tranquila, né? De uma maneira fácil. E você consegue passar por diversas situações. Como eu mencionei do budismo, a gente vê nesse livro que o início do uso do chá foi para samurai. Então, por que os monges utilizavam também? Por quê? Porque é uma questão de concentração, é foco. A Juliana mencionou referente ao café, que ela não gosta. Tem gente que não pode com o café por conta da cafeína. E a gente já sabe que o chá Camellia sinensis, ela tem cafeína, é a mesma molécula do café, só que tem um nome diferente. E a absorção pelo nosso corpo é que é diferenciada. O café você tem o pico de adrenalina e ele cai muito rápido, fazendo com que você tenha necessidade de uma outra xícara de café bem rápido. No caso do chá, você tem o pico de adrenalina e você cai gradativamente, fazendo com que você tenha uma necessidade menor de beber uma outra xícara de chá. E isso faz o quê? Como que pode uma bebida que você vai utilizar para meditar, ela ser passível de te dar energia? Tudo é o foco e o que você coloca naquilo ali. Se você parar para pensar, até mesmo para você se concentrar e fazer, no caso hoje, o meu exemplo, fazer a aula aqui para vocês, eu obviamente tenho que ter energia, né? Então eu fiz o uso ali do chá, aproveitei da cafeína e acrescentei outros ingredientes. Tudo é informação, tudo é cultura. E o livro, ele menciona também não só a questão de história, das cerimônias, de tudo isso, mas ele passa pelos chás mais conhecidos, que são, né, os mais antigos e que são vendidos no mundo todo. Então ele fala do chá verde sencha, do genmatcha, que é com arroz tostado. Ele menciona um pouco da história. Ele ensina outros, o preparo do chá, como fazer, qual é a questão de terroir de determinado país. Então, ele vai também por essa questão de países. Hoje em dia, a gente já vê a questão do Japão, eles não estão tendo mais espaço para plantação. Tá? Então, eles estão colocando a expertise deles em outros países, porque eles não têm mais a possibilidade de exportar da maneira como eles tinham anteriormente. Cerca de 85% da produção deles é para uso interno. E está sobrando pouco para poder exportar. Então, eles estão indo para países vizinhos para poder passar a expertise de plantação, de colheita, de como fazer, para poder fazer a exportação para o mundo todo. E isso daí já mostra para a gente a forma de como que isso daí está crescendo. Mas a gente perde, por um lado, a questão da cultura do terroir daquele determinado chá. Por quê? É igual vinho. Se a gente tem uma plantação de chá que ela é próxima ao mar, ela tem uma tendência a ser um pouco mais salgada. Aqui no Brasil, a plantação de registro, que eles fazem o processamento de chá preto, fica no meio de uma plantação de lixia. Então, o sabor da lixia vai para o chá, de uma forma natural. Então, se eu pegar essa mesma plantação e levar para um outro estado, você vai ter um sabor diferente, apesar de vir da mesma semente. Porque a questão de clima, altitude, terroir, isso tudo interfere, se tem muito vento ou não. E a gente tem chás em todos os países, dependendo da estação do ano, você vai ter aquele mesmo chá processado de forma, né, com um sabor diferente, processado na mesma forma, e ele vai ter um sabor diferente por conta da colheita ser sazonal. Na Índia, a gente tem os chás de monções, que também mencionam no livro. Os melhores chás são os chás de primavera. Eram os chás dados como presente para imperadores, que são chamados os chás de tributo.
E isso tudo, quando você viaja nesse universo do livro, você começa a entender o porquê que determinado chá ele tem um preço um pouco mais elevado. Eu não sei se vocês já ouviram falar do chá amarelo. O chá amarelo ele é um presente para imperador. E realmente ele é feito em pouquíssimas quantidades e não é muito fácil de achar. Ele é raro. E você consegue, obviamente, comprar, mas de todas as cores de chá são difíceis de encontrar. E ele tem um preço um pouco mais alto, mas você pode reinfusioná-lo várias vezes. Ele é considerado um presente de imperador. Então, você imagina, tem plantações que vendem hoje o chá amarelo em pouquíssimas quantidades, no mesmo processamento feito de 5.000 anos atrás. Isso é muito interessante. Ele faz viajar sem sair do lugar. É até mesmo a questão do vinho, né? Você vê que tem vinhos muito caros. O chá acontece a mesma coisa. Quando a gente fala do chá escuro, que é conhecido muito como Puer, que é do condado de Puer, ele tem até a marca registrada, né? A identidade protegida. E ele é um chá que você pode reinfusionar 11, 12 vezes. E quanto mais antigo esse chá específico, mais caro ele é. Eu tive a oportunidade de experimentar um chá escuro Puer de 30 anos. É impressionante. Quando você vê a história, eles fazem essa venda de safra de 30 anos há centenas há mais de 100 anos. Então você consegue ver isso e você se sente diferente, né? É como se você viajasse para aquele lugar e imaginasse de fato o que tem, como aquelas pessoas viveram naquela época, né? E o livro traz muito isso. E eu gostei exatamente por conta dessa questão. Ele te dá informações completas, você conseguir efetivamente levar isso para a sua vida. E outra citação que eu vou mencionar aqui é que ele coloca: o efeito do chá é refrescante e, como bebida, é o mais adequado. É especialmente adequado para pessoas com autocontrole e valor interior. Quem disse isso foi Lu Yu, que ele é considerado, ele tem um livro escrito também, que é o clássico do chá, o livro do chá, e ele também é uma referência no assunto, é o primeiro que a gente vê sempre quando vai estudar. Isso que ele menciona é bem interessante porque é exatamente o que a gente vê, mais um exemplo de hoje em dia. E por que a gente fala que o chá é refrescante? Porque a bebida, o sabor referente àquela erva, ele tem a tendência a refrescar o nosso corpo. Ah, mas aí você tinha dito que o chá aquece. Sim, ele pode aquecer também. Aí começa a questão de você poder utilizar com outros ingredientes. Por que na Índia tem o chá preto com especiarias? Justamente para essa época, as especiarias quentes. Então, você tendo esse conhecimento, você faz do chá além de ser uma simples bebida, né? E por que o autocontrole? Porque, se eu vou pegar pela história, samurais, monges, todas as pessoas relacionadas à busca de autocontrole pessoal são as pessoas que têm saúde. E é isso que a gente está trazendo, esse resgate está voltando e cada vez mais as pessoas querem efetivamente algo mais natural para a sua vida. É a comida de verdade, é saber o que está comprando, é tentar identificar rótulo. E o livro ajuda muito com isso. É uma questão de histórias, lendas e frases que você consegue trazer, inclusive, para a atualidade. É por isso que eu acho esse livro muito interessante. O próprio autor ele tem um outro livro, que é o Dicionário do Chá, que também é fantástico, é o mais completo que existe. E eu gosto muito de coisas assim, quando você compra, se o livro ele não está escrito introdução, né? Você comprar toda aquela informação. Ele é um livro que é completo. Você não precisa ter vários volumes de vários autores e é um livro completo. Para quem quer trabalhar com chá e para quem quer conhecer sobre o chá. Isso que eu acho interessante. Ele não tem um foco de profissional. Mas se você for profissional, você vai saber utilizar muito bem as informações. E se você quiser aprender um pouco mais, você também consegue fazer isso para o uso no seu dia a dia, com um outro olhar. Ele vai te dar realmente isso, uma outra percepção dessa bebida milenar. Por isso que esse livro faz parte da minha biblioteca, me acompanha sempre aí.
ver aqui. Pronto, Raquel? A gente vai passar para as perguntas. Acho que está todo mundo... Alguém pergunta, senão eu de novo intrometida, né? Mas eu deixo para vocês. Quem tem pergunta? A gente está pouca gente... Eu estava perguntando. Eu tenho uma pergunta e eu tenho um comentário. Alguns comentários. Mas é porque ressoou bastante com a minha experiência de vir do Brasil, que eu moro em Londres. Então, eu saí do Brasil, uma cultura cafeeira, que é uma bebida que eu ainda tomo todos os dias, mas aqui eu acabei aprendendo um pouco mais as diferentes métodos de extração e tudo mais. Só que aqui todo mundo bebe chá. E até os meus 20 anos, eu não tomava chá. Eu odiava chá. Eu não conseguia tomar chá. Eu sentia náusea, dependendo do chá, me trazia algumas memórias, assim, não muito prazerosas. Só que aí, quando eu entrei na faculdade de nutrição, o grupo de pesquisa que eu fazia parte, todo mundo bebia chá. E tudo quanto é tipo de chá, né? Camellia sinensis, chás de erva, tudo. E aí eu falei, tudo bem. E aí eu comecei a entrar nesse mundo do chá por influência dos meus amigos e colegas. Porque eu falei, eu sou uma pessoa muito fácil para experimentar coisa. Assim, mesmo que eu tenha experimentado uma vez e não tenha gostado, eu vou lá e experimento de novo. E aí depois disso eu comecei a tomar todo tipo de chá. E aí, quando eu vim aqui para Irlanda, depois daqui, todo mundo bebe chá. E aí, eu aprendi a tomar vários tipos de chá. E, assim, agora minha vida é isso aqui. Ótimo. Eu tenho muito chá. E, assim, uma coisa que me chama a atenção, que tem o famoso chá daqui, né? Que falam que é o chá da rainha. E falou dos flavorizantes. E ele tem... Uma lojinha da rainha. Uma lojinha do chá da rainha. Eu acho um absurdo aquele chá ser tão caro, porque ele tem flavorizante, tem ingrediente que não é natural. E aí você vai no mercado e vê umas marcas mais baratinhas e estão só a erva lá, não tem corante, conservante, não tem nada. E as pessoas pagando um valor absurdo pela marca e não pela qualidade. E quando eu falei isso para os meus amigos daqui, eu falei, gente, vocês vão no mercado, vocês acham chá melhor, assim, sem flavorizante, enfim, mais barato. E também me chamou a atenção quando você falou do romantização da colonização, né? Que trouxe muito sofrimento, né? As guerras trazem muito sofrimento, mas é muito clássico as pessoas daqui do hemisfério norte retratarem a colonização de uma forma romântica. Exato. Mas a minha pergunta, na verdade, era assim, porque eu aprendi na faculdade, porque eu também fiz faculdade de nutrição, e na faculdade eu ouvi um comentário que era assim, você não pode chamar de chá se não for Camellia sinensis, se for outro tipo de erva, é infusão, assim como é o café. Isso ainda procede? Procede. Aí eu vou começar do início para chegar na sua pergunta. Você mencionou que fazia mal, né? E que te trazia memórias. O que acontece? Você deve regular mais ou menos a mesma idade que eu. E aqui no Brasil a gente tinha, né, muito a tendência de utilizar um chá preto para quando estivesse doente, quando estivesse com dor de barriga. Chá de boldo, coisa ruim. Eu lembro que a minha avó, eu chegava aqui na minha avó, que hoje eu moro na casa que era da minha avó. Eu chegava aqui, eu não estou passando muito bem. Quando eu via ela trazendo aquela xícara, e não tinha, bebe. Eu vou sair, quando voltar, bebe tudo. Então eu tinha que beber aquilo dali. Até hoje eu bebo boldo, só que só entra gelado. Quente, para mim, eu tenho logo aquela sensação, né? E é uma coisa que efetivamente fica. A gente fala que é igual análise sensorial, né? Quando você vai fazer a análise sensorial ou de algum alimento ou de bebida, o que é? É você transformar em palavras aquela sensação que você está sentindo. E, obviamente, vai vir alguma questão, por isso que é tão particular. Você, obviamente, tem que fazer muitos encontros de análise sensorial para poder ter vocabulário, porque você pode falar assim, lembra do estábulo da fazenda do meu tio-avô, que eu vejo meu tio-avô vindo de bota, andando na chuva, por exemplo. Você consegue, de repente, a pessoa consegue até entender o teu conceito, mas talvez não absorver o que aquele sabor ou aroma significa.
Então, isso de memória, ele tem que ser efetivamente trabalhado. Que é o que você fez, que você, né, aprendeu a tomar chá e deve ter tirado essa parte do passar mal, né, e você introduzir isso. A questão dos flavorizantes, sim, muita gente, não só fora quanto aqui, principalmente, a gente vê muitas marcas querendo agora ter o selo orgânico ou não usar corante aromatizante, mas tem muita gente nesse mercado que empreende com foco comercial. E o foco comercial, o que é? A maior parte não toma sem corante. Se a gente pensar em grandes indústrias de refrigerantes que utilizam açúcar, né? Enfim, não vou falar o nome da marca, mas a gente sabe que além de não fazer bem, é tudo ruim. Mas é o que o pessoal gosta. Quando a gente fala de chá gourmet, o que é o conceito de chá gourmet? É aquele chá bolo de limão, torta de limão, chá sobremesa XYZ. É repleto de aromatizante, é repleto de corante. Mas as marcas de chás que trabalham com esse tipo de chá gourmet e tem os chás puros, o que é? É a porta de entrada de clientes para chegar aos chás puros. Quem só vende isso quer pegar a fatia de mercado que não quer se preocupar com o rótulo, mas a tendência é isso mudar. Esse mesmo exemplo que você fala, aqui no Brasil a gente tem muito, e eu sei que na Espanha tem também, que é o chá seca-barriga. Né? Uma mistura de 7 ervas com sabor maracujá, corante amarelo, né? E a pessoa toma e depois manda para a empresa assim, poxa, não emagreci. Qual é a resposta da empresa? Poxa, mas aí você tem que fazer uma reeducação alimentar e fazer exercício físico. Mas o nome da marca e todo o negócio da marca tá para isso. Então, assim, é discurso comercial, né? E a questão da diferença entre chá e infusão, sim, é exatamente isso que você colocou. A gente só chama de chá o que é proveniente da planta Camellia sinensis. O tipo de oxidação e secagem dessa planta é que vai dar para você as cores do chá. Então, quanto mais claro, menos cafeína e menos processado. E quanto mais escuro, maior o teor de cafeína e maior o processamento. A gente tem o chá branco, o chá verde, o chá amarelo, o chá oolong, que é conhecido como chá azul. A gente tem o chá preto e o chá escuro, que é mais conhecido como puer. Atualmente, a gente já está tem uma novidade de cor, deve ter uns 2, 3 anos. No Quênia, eles estão colocando o chá roxo. Tá? Então, a gente ainda está tendo a aceitabilidade do mundo com relação a esse chá roxo, mas ele provavelmente vai entrar como uma das 7, vai ser a 7ª cor, né, digamos assim. E só o que for chá vem da planta Camellia sinensis. Qualquer outra planta é infusão, que a gente chama. Por isso que todo chá é uma infusão, mas nem toda infusão é um chá. E isso faz um pouco de confusão na cabeça das pessoas, porque acaba que o chá, o processo de você fazer é efetivamente a infusão. Você não ferve a folha de chá. E no caso da infusão, se for semente, raiz, tronco, partes duras da planta, você vai utilizar a decocção. Se for flor, fruta, que são partes mais delicadas, você sim vai só fazer por infusão também. Mas é isso, a gente sabe que não vai mudar, tá? Essa nomenclatura, tudo vai ser chá. Mas o correto é efetivamente a gente dizer que o chá é só Camellia sinensis. Aí fora, principalmente Londres, Paris, até Portugal eu já vi, que eles têm, né, o cardápio de tisane, né? São as tisanas, e que são infusões, e tem a carta de thé. Então, que são os chás. Então, isso é uma informação bem importante, porque quando a pessoa viaja, né, se ela não soubesse essa diferença, ela vai achar que tudo é a mesma coisa. E aqui também, né, o chá preto, quando você fala chá, é automaticamente o chá preto. No máximo, pergunta se é o mais escuro ou o dourado. Que é o menos... E isso a gente já vê como uma questão cultural, né? Como você está em Londres, o chá da rainha, né? Se a gente pensar naquela figuração, né, toda, o cenário, você tem sempre um leite. E por quê? Ou um limão. E por que isso? Porque o chá, ele é mais encontrado aí em sachê, ou seja, ele é cortado, ele fica mais forte,
e é uma forma de você tentar amenizar o sabor do chá, que é acrescentar o leite, creme ou limão. Por isso que tem isso para acompanhar. Porque o chá, realmente, por ele ser de sachê cortado, ele é mais forte. Tudo em pó é mais forte, né, do que a folha. Então, você começa a perceber o porquê. E tendo esse tipo de informação, isso te traz outros questionamentos, sabe? Por que tem leite e limão? Não é só uma questão cultural. É o sabor, de fato, para ele poder ser mais ameno. É igual aqui no Brasil, quando a gente acrescenta o leite no café. É mais fácil de digerir para algumas pessoas. O café, assim como o chá, por ter cafeína, ele é mais seco, então ele tem a tendência a secar mais o corpo. Ele transmite, apesar de bebida quente, transmite a sensação de refrescância. Então, quando você quer um cafezinho diferente, que aqueça o seu corpo com conforto, você vai colocar canela, você vai colocar noz moscada. Isso daí também te ajuda com a parte da secura da planta. Se você estiver num ambiente seco, que você está colocando óleo ali dentro, né? E é isso vai te trazendo outros tipos de percepção. Por isso que o Ayurveda, o chá e o yoga, eles mencionam muito a questão do autocontrole, o autoconhecimento. É saber se aquilo dali funciona para você de fato. E é interessante porque você consegue fazer esse vínculo com cultura. Quando a gente fala do chá marroquino, né? O chá marroquino, ele usa hortelã. Ele é um chá gelado. Então, tudo ali é para refrescância. Você tem o chá, que ele te dá refrescância e seca o seu corpo. Você tem a hortelã, que é o efeito pós-digestivo. É refrescante, é servido com gelo e é servido com açúcar. O açúcar é para quê? Para deixar mais palatável, porque o chá também é mais forte. Raquel, eu vou aproveitar assim o link da Isis e te fazer duas perguntas, depois eu prometo que eu deixo para vocês. Uma é, esse chá azul, qual é a propriedade dele? Porque ele deixou a casa aqui maluca, todo mundo que toma ele fica... Eu tenho que saber se qual a flor, porque aqui no Brasil a gente tem o chá azul que é da Clitória ternateia. Eu não sei se é o mesmo. Não sei. É flor de cunhã. Ele fica azul. Butterfly pea. Não sei, então, tá vendo? Aquela ignorante, mas tudo bem, porque ele esse chá deixa todo mundo doido aqui. E eu ouvi falar, até tal, né, não querendo, mas já falando de nomes, no Mariage Frère, que saquinho não é bom, que saquinho tem que ter um tecido especial, porque não tem a mesma propriedade, não tem o mesmo sabor e tudo. Você já falou, acho que da concentração, né? Quando o chá é... A concentração. Agora, eu queria que você me falasse por que o chá de saquinho não é bom. Porque o chá de saquinho, você não sabe o que tem dentro. Normalmente, como o saquinho surgiu? O saquinho surgiu de produtores que participavam de leilão, né, para venda das ervas a granel, e eles começaram a colocar dentro de sachê para dar amostra para as pessoas. Tá? Era o que não era separado, o que não tinha a característica premium para participar de leilão. Então, alguém teve a brilhante ideia de colocar na água, ele viu que a pessoa, né, conseguia tomar o chá sem ver o que tem dentro e passou a triturar o que não era separado para venda. Então, ali tinha terra, tinha impureza, tinha pedra. A gente não sabe o que tem dentro. Hoje, quando você vê alguns saquinhos, você pode comprar o mesmo chá preto em folha a granel, que você vai ver que o sabor é completamente diferente. Provavelmente tem muito mais impureza ali. É igual quando você fala de cúrcuma, quando você compra ela em pó. Aqui no Brasil, você tem mistura com amido. E a concentração dessa mistura com amido e flavorizante pode ser maior do que a própria concentração da cúrcuma. Então, você tem outros ingredientes ali. E sim, o sachê hoje, ele tem a questão da facilidade, da agilidade do preparo, sim, tá? Mas você hoje em dia tem a questão do material mais biodegradável possível, as pessoas já estão produzindo. Atendimento a público vegano, a cola que é utilizada no saquinho normalmente tem teste em animal também, ou vende alguma questão relacionada que vegano não compra. E chá de saquinho é bom? Se você comprar sabendo a procedência. Se tiver o selo de orgânico, se você souber qual é a procedência da planta, de qual produção está vindo. Normalmente quem tem selo de orgânico faz questão de colocar isso tudo na embalagem.
Então, você já vê isso daí com, né, uma diferença, que você tem a qualidade, você tem a praticidade. E aí, fora, na Europa, você tem muito daqueles sachês piramidais, né? Então, eles já estão fazendo esses sachês piramidais transparentes, ou seja, para você ver o que tem dentro. E cada vez mais as ervas estão sendo colocadas soltas, não são trituradas. Então, isso daí eu acho que é a tendência para frente da pessoa conseguir ter qualidade e agilidade no preparo. Eu costumo sair com alguns saquinhos na minha bolsa, porque se não tiver chá ou eu não quiser tomar café, eu peço só água quente, eu faço ali na hora. E é uma forma de eu saber o que tem dentro. Então, assim, faz parte. Eu tomo, mas tem o outro aqui, deixa eu até ver se tem. Não tem. Tem alguns sachês, a marca da Organic India, por exemplo, depois para vocês pesquisarem na internet, como que eles colocam o selo deles. Então, aquela é uma marca que, apesar de triturado, tá no saquinho, a concentração é menor, ou seja, eu não uso 2 gramas, que seria de erva solta, não são 2 gramas de erva triturada, vai estar 1,1, 1,2, alguma coisa assim, para ele te dar o mesmo sabor. E você tem a procedência, a rastreabilidade de tudo aquilo. Se eu quiser entrar em contato com a produção, com o produtor, eu consigo. Entendeu? Então, esse tipo de chá eu tomo. E quando falando de marcas grandes aí da Europa, o que eu prefiro são chás que são patenteados, ou seja, só aquela marca pode produzir, que foi o que aconteceu com o Earl Grey muito tempo, né? O Lady Grey. Então, esse é um que, se chegar no Brasil, como é só deles, na época que eles tinham a patente, eu tomaria, entende? Depois, quando todo mundo faz, aí eu acho que perde um pouco a qualidade. Eu sempre vejo a questão de rastreabilidade. Perguntas? Ana, bora lá. Ana. Aproveitando essa questão da procedência, aqui no Brasil é muito mais fácil encontrar chá a granel, né? Nessas lojas de produtos naturais e tal. O qual é confiável? Porque ali você não tem rastreabilidade nenhuma, né? Pela legislação brasileira, quem vende a granel é obrigado a colocar qual é a procedência. Mas não tem. Ou quando tem, é muito pequeno que você não consegue ver. Você tem que perguntar. Eles não gostam de passar porque eles vão achar que você vai comprar do mesmo fornecedor para vender, que não sei o quê, né? Tem aquela, né, brasileira. E aí, o que eu faço? Eu só compro chá Camellia sinensis, eu não compro em loja granel. Só em casa de chá, marca de chá, com reputação. Tá? E nessas casas a granel, eu compro os ingredientes para fazer as infusões ou para acrescentar no chá. Mas aí eu peço qual é o fornecedor, vejo a lavanda, por exemplo, que aqui pra gente é a alfazema. Se ela tiver acinzentada, sem aroma, com aspecto velho, obviamente qualquer um desses itens eu não compro. E eu sempre pergunto ao fornecedor, vou para casa, pesquiso ou peço a ficha técnica na hora. Eles são obrigados a informar. Se ficar com muito mimimi, eu vou embora e compro de outro lugar ou peço da internet que eu consiga ter a rastreabilidade. Eu compro sim, mas eu compro sabendo o que eu estou comprando. Senão, quantas vezes, né, você já deve ter visto camomila, né, comprar nesses lugares? Sim. Pô, vem só galho. Cada vez menos está vindo flor, né? Outras ervas ali, quando tem chá verde, cara, eles não colocam nem que é Camellia sinensis. Pode ser uma planta que ele pegou no jardim ali e tá falando que é chá verde, né? Então, se ele não te der a procedência, você tem que perguntar. Chás que têm benefícios pro corpo. Vou falar, não sei, capim-limão. O capim-limão, atualmente, no Brasil não é verde. Ele é queimado, ele é amarronzado. Nem cheiro tem, aroma, né? É muito, muito ruim, não compro. E outras ervas que você tem de benefício na folha, tá vindo com tronco, e assim, você compra, sei lá, 20 gramas, quando você tira aqueles troncos, você, na verdade, levou 7, 8 gramas. Sim. Então, Eu já comprei isso... dente de leão que entregaram, né? Uma loja que faz delivery, e veio muita terra por baixo e muito tronco. E aí eu comecei a me questionar que marca que eu deveria, de repente, ir atrás para comprar, que tem essa pegada do consumo local, né? De tentar comprar cultivos próximos.
mas que seja confiável, porque a granel eu nunca tive boas experiências. Sempre vieram É. tronco e a última experiência veio até terra, então... Isso realmente é uma coisa que não dá. Você vê que terra já é pesada, se você tirar tudo e pesar só a flor, você vai ver que não levou nada. Né? Você pagou sem ter o produto. E a flor de dente de leão, depois você me manda uma mensagem pelo Instagram, que eu vou passar a marca que eu utilizo, eu compro pela internet. Tenho tido boas experiências com essa marca, que eu não lembro agora de cabeça, tá? E a flor de dente de leão, ela é excelente. Se as pessoas soubessem o quão boa, né, o quão benefício o dente de leão tem para o nosso corpo, acho que seria uma planta que seria difícil de você conseguir encontrar. Mas então, depende de qual a erva que você quer comprar, você tem os fornecedores específicos. Não tem uma marca brasileira que seja Não. mais... Não. Infelizmente, não. Isso realmente não tem. Olha a oportunidade. Exatamente. E isso é uma coisa que marcas de chás toda hora tá... estamos em março, né? Eu tô sem vaga para consultoria de criação de blend até junho, que eu pego pouco por mês. E as pessoas, elas não sabem aonde comprar. Elas querem criar a marca delas e a primeira dificuldade é onde comprar. É completamente diferente do... Eu lembro que em Portugal eu comprei uma camomila desidratada que eu trouxe até para cá para poder mostrar para os alunos como que é a camomila. Cara, veio até a pétalazinha. É completamente diferente da gente aqui, que só vem aquela bolinha e, né, um monte de tronco. Isso é um trabalho, efetivamente, que você tem que ir atrás. E não significa que você comprar hoje, a tua próxima compra vai ser boa. Que a tendência é essa. A marca nova começa com um ingrediente muito bom. Com o passar do tempo, ele aumenta o preço e reduz a qualidade. Normalmente é assim. Por isso que a certificação de orgânico é muito importante, que se ele não seguir a qualidade identificada ou falada, ele perde o selo. Então, isso daí, você paga um pouco mais, mas você tem efetivamente a rastreabilidade daquilo ali. Obrigada. Tá sem sol. Débora, você, bora lá. Isso, eu. Raquel, tudo bem? Tudo, e você? Eu fiquei aqui curiosa para saber mais sobre o ato de tomar o chá, né? Que acho tão bonito, essa relação toda que você contou, especialmente no Oriente, né? Claro, na Europa tem o vinho, no Brasil também tem o cafezinho, né? Que a gente, vamos tomar um cafezinho. Mas no Oriente tem muito essa questão do chá. E aí, de repente, você contar um pouco mais a cerimônia do chá, não sei, queria conhecer mais sobre isso. E depois comparar isso com essa relação com o... Não é um alimento, mas uma bebida, né? Com essa bebida que no Oriente é mais introspectivo, parece, que leva mais a uma questão interna, de concentração e tudo foco, e que como é que isso é incorporado no mundo ocidental, vamos dizer, como é que isso está sendo, ou se está sendo, enfim, como é que você vê essas duas questões aí? Então, contar um pouquinho sobre um pouco a cerimônia do chá, também se a gente consegue ir lá e participar. Você falou de turismo, será que... Eu adoraria, não sei se é na China ou onde que é, no Japão, mas, enfim, acho que eu perguntei muita coisa. Não, mas vamos lá, eu vou respondendo, se faltar alguma coisa, você me complementa. Tá. A questão da cerimônia, quando a gente pensa, a gente tem a cerimônia chinesa, a cerimônia japonesa, a cerimônia, né, coreana, você tem a própria cerimônia nos Estados Unidos, com diferenças, assim, você sempre tem um senão. A cerimônia, ele é muito mais um ato quase que religioso, sabe? Você tem ali a questão, quando a gente fala de uma cerimônia, você pode sim participar em viagem. Você mora onde? Eu moro na França hoje, em Lyon. Tá. A Ju falou. Você consegue sim fazer viagem para participar.
Você tem desde apresentações pequenas até a cerimônia completa, que pode levar 4, 5 horas, dependendo da cerimônia, né? A japonesa ela pode ser bem completa. Ela é quase que uma coreografia, né? É tudo passado de uma forma bem singela, para não parecer uma coreografia, mas é tudo realmente marcado. Você tem ali a inclusão de alguns alimentos, você tem a questão de reverência a quem está praticando aquela cerimônia, respeito. São práticas ali que você coloca muita coisa naquele momento, né? É o respeito ao anfitrião, é o você compartilhar, você compartilha seu copo, tá? Com todas as pessoas. Pode ser separado também, não tem problema, mas você sempre bebe de alguma ponta compartilhada, tá? Seja com teu anfitrião ou não. E você tem chás diferentes, a cerimônia japonesa usa o mate, a cerimônia sul-coreana usa outro tipo de chá, os Estados Unidos idem, e tudo é relacionado à questão, tem sentimento envolvido, né? Esses que eu já mencionei, e a cultura do Oriente também, ele na verdade, não só o chá para o benefício de meditação, concentração e tudo, ele faz parte do dia a dia. Então, para a gente, o que é ali, vamos tomar um cafezinho, bater um papo, no Japão, isso acontece também, tá? Você tem as saídas, por isso que no Japão os bebedouros são de água quente, porque a pessoa sai com garrafinha com erva e ela vai só repondo a água, justamente porque você pode fazer mais de uma infusão daquela erva. E aí você tem isso daí como um convívio, é uma pausa no dia, é um momento de contemplação, um momento de confraternização. Aqui no Brasil, por exemplo, se você tem um vinho caro, um azeite caro, você guarda aquilo dali que acaba até perdendo a validade, né? O vinho, no caso, não, mas o azeite, sim. Você guarda aquilo, não, aquilo é só para uma ocasião bem especial. No caso do chá no Japão, quando chega alguém na casa, o melhor chá da casa é oferecido para compartilhar. Porque se aquela pessoa entrou na sua casa, você consegue fazer um ato de amor, sabe? De carinho, de respeito. É isso. Você muito tem lindo. para tudo. É muito bacana. E no Ocidente, então você acha que a gente não incorporou essa parte? Também é difícil, né? Porque é muito cultural, né? Mas É cultural. Pois é. O chimarrão, mas, o chimarrão. Exatamente. Tem o chimarrão, que tem essa questão de compartilhamento. O mate está crescendo muito aqui no Brasil também. E assim, o chá ele está crescendo bastante. As pessoas têm procurado, de fato, não só para a questão da saúde em si, mas substituir a bebida. E está sendo servido em casa. Tem marcas grandes chá, apostando. Desculpa, o chá de café. Ouvi falar no chá de café. É a cáscara de café. Tá. E aí você vê essa questão da cáscara de café. É a mesma coisa que aconteceu com o nibs de cacau. Um produto que era jogado fora e hoje virou um item gourmet. Minha próxima aposta aí qual é? Que vocês têm muito aí também. Folha de oliveira. É um produto que caiu no chão, o pessoal pega e joga fora. Se você for fazer a infusão da folha de oliveira, já tem estudo científico comprovando que ela tem benefícios igual ao azeite. Então, você é algo que antigamente era jogado fora e você vai criar um item gourmet aí. E tem fazendas no Brasil para ir visitar? Já tem um turismo disso, assim, no Brasil? Tem. A região de registro no interior de São Paulo é aberta a visitação. Você pode participar da colheita. Eu, quando fui lá, colhi chá, processei o meu chazinho branco. Que legal, você pode participar da colheita e levar para casa depois o seu chá processado. Você vê tudo, desde da plantação, né, a colheita, até o processamento. Bacana. Obrigada. Normalmente, todas as plantações você consegue... entrando em contato, você consegue marcar de participar de alguma forma. Até a Gorreana, quando eu ia ter o meu curso de sommelier aí ano passado, o pessoal ia participar. A Gorreana é aberta, mas eu acho que se mandar uma mensagem para a Sara falando que é a proprietária da plantação, falando que você quer participar e tudo,
normalmente é na primavera. Então, eu acho que conseguiria fazer. Isso está ficando cada vez mais em voga. É algo que, assim, quase todas as plantações, Brasil, eu vi alguma coisa em Portugal, plantações ao redor, na América do Sul, você consegue marcar e fazer todo esse passo a passo. Legal. Qual que é a parte? Não tem, então, tanto segredo, ou tem? Porque você falou também muito em poder, né? Tem segredos de produção? Tipo, qual é a parte da produção que é mais... que ninguém quer falar, ninguém quer mostrar? Não tem isso. Varia um pouco, né, o processamento, porque não existe a questão de você colocar, eu vou deixar o chá agora aqui 6 dias ele secando. A gente não tem mais estação definida, já começa por aí, né? Eu tô no verão aqui no Brasil, hoje eu estou de manga curta, mas até uma semana atrás eu tava dormindo de edredom, sabe? O clima mudou. Então isso também influencia. Se ficar muito úmido, vai demorar mais tempo para secar. Se ele perde um pouco o ponto de secagem e oxida demais, ele não pode fazer, por exemplo, o chá verde ele é 0% oxidado. Se ele acaba oxidando ali, você tem que partir para alguma outra cor de chá, que aí é o mestre de chá que vai falar. Então, você tem que ficar seguindo. Quando eu fui para a plantação de registro, a fase ali, que normalmente era de 8 horas, o processo foi feito em 3, justamente por conta do clima. Então, eu trabalhei o chá 1h da manhã, a gente finalizou, e 4h, 4h20 da manhã, a gente já estava finalizando o processamento. Então, isso tudo depende do clima, mas não existe uma forma de... É um segredo que ninguém conta. Eu nunca vi isso. Até porque você indo para conhecer como é a plantação e tudo, possivelmente você não vai fazer uma plantação, sabe? Se todo mundo que for lá for fazer plantação, não é esse o ponto. Quando a gente vê uma característica do matcha, por exemplo, né, que aqui no Brasil fala muito matcha, que é o chá verde moído em pó ultra fino, ele tem alguma característica diferente na colheita do chá verde. Antes da colheita, 10 dias antes, a plantação ela é toda sombreada. Para quê? Para poder potencializar a clorofila da planta. Aí quando você colhe e quando você seca, ela está com muita clorofila, então ela fica mais verde. Esse chá roxo acontece a mesma coisa. É sombreada a plantação em determinado momento. A planta parece um manjericão roxo, né? E ele tem uma coloração diferenciada também e um sabor diferenciado. Mas, assim, um segredo, algo assim, nunca vi. O processo, de fato, é a secagem, se vai ser em sol ou se vai ser no calor, se vai ser no fogo ou no vapor. Isso tudo é comum para todos. Pode ter uma diferença em termos de tempo e característica do clima. Eu acho que o maior segredo do produtor é o terroir. Não tem como ser diferente. O terroir, ele vai dar muita coisa para ele. Eu ia comentar como o vinho, né? A sorte de ter um Exato. bom terroir. Compra um bom terreno. Alguém tem uma pergunta, Hebe? Acho que sim. Vamos lá. Oi, bom dia. Primeiro, Bom dia. Parabéns pela sua iniciativa, que você traz sempre assuntos muito, muito interessantes. E, Raquel, que delícia ver o seu domínio no assunto, né? Eu sou só uma apreciadora de chá, infusão, Vamos falar em infusão, porque infusão também é chá, né? Segundo você falou. Isso. Então, assim, eu não entendo nada. Você foi falando, eu fui falando, nossa, que mundo é esse que eu estou sendo apresentada, né? Aí eu fiquei com uma dúvida de um termo técnico, na verdade. Quando você fala terroir, no meu conhecimento que eu tinha, terroir de outras, né, de vinho, de café e tal, era um conjunto de clima, altitude, longitude, todas essas informações. Mas a hora que você falou, não agora, lá na sua explicação, você falou, tem a ver com o clima, não sei o quê, e o terroir. Aí eu fiquei na dúvida, o terroir é uma outra coisa ou é o conjunto desses fatores? É o conjunto. Tá. É o conjunto de tudo. Se está ou não próximo a mar, qual é a característica, por exemplo, altitude, isso tudo que você falou, até vento. Ok. Posso ter me expressado errado, desculpa. Não, é que a minha ignorância no assunto, né? Eu sei um pouquinho, aí você falou, eu sei
que eu falei, uixi, será que é o que eu tinha entendido mesmo? E a outra coisa que você falou aí agora, que quando você foi para registro, que você processou à noite, durante a noite. Isso daí porque o clima naquela época tinha que ser feito nesse horário, é isso? Tava chovendo demais Ah, quando eu fui. E foi assim, foi um chá que esse específico, por conta da chuva, eu não colhi. Eu colhi outro chá, que foi o Silver Needles, que a gente faz aqui, que ele é um chá só feito com o broto da planta, que é a folhinha, né, antes de abrir, né? E é o chá mais caro que tem, porque justamente é o broto, é a parte mais carnuda e o maior teor de antioxidante. O Silver Needles, ele no mercado, ele é conhecido por conta do seu teor de antioxidante, o chá da beleza da mulher, da saúde da mulher. Tá? Ele é super benéfico. E aí eu colhi e esse eu finalizei o processamento até na minha casa, porque eu tive que deixar secar ao natural. Mas esse que eu fiz o processamento na madrugada, o que que era? Ela iria processar esse chá um dia antes. Mas por conta da chuva, ela precisou deixar secar mais um dia. E nesse mais um dia, quando a gente finalizou o processo, 1 hora, ela não podia esperar mais 24 horas. Como estava chovendo demais, estava muito úmido, ou era seguir com o processamento, ou aquela folha iria ficar úmida muito mais tempo. Então a gente teve que interromper e fazer. Mas continua sendo o mesmo tipo de chá vendido, o mesmo nome, não tem uma característica adicional. O mestre do chá, ele sabe exatamente como fazer essa questão para que o chá mantenha as características de cor, aroma e sabor. ok. Falou, obrigada, viu? Parabéns mais uma vez. Nada. Obrigada. Bora lá, Ana. Eu fiquei com dúvida, Raquel, da reinfusão. Tem alguma regrinha para a gente saber o que pode reinfusionar? Tem. Quando a gente... cada chá ou cada infusão, ele vai ter um tempo, uma temperatura de água, um tempo de infusão, né? E você vai precisar, a gente chama de 3Ts, né? Tipo de chá, temperatura da água, tempo de infusão. Então, quando a gente fala de chá Camellia sinensis, a gente fala entre 60 graus e 99 graus, nunca água em decocção, tá? Quando a gente fala de outras ervas, o que for especiaria, semente, tronco, partes duras, né, raízes, aí vai fazer em decocção, e o que for flor, fruta ou folha mais molinha, você vai fazer em infusão. E aí você faz o seu chá, aí você terminou ali, vai tirar do infusor, e aí é só você colocar o infusor novamente, repetir a temperatura da água, só que você vai deixar 1 minuto a mais o tempo de infusão. Cada reinfusão que você fizer, você vai ter que deixar 1 minuto a mais. Porque como você já pegou bastante da cor, do aroma e do sabor, você tem que deixar um tempinho mais para poder extrair mais coisa. E aí você fala, são todos que você pode fazer? Sim. Se tiver, isso é um teste de qualidade. No mínimo, uma reinfusão você pode fazer. Então, não jogue o chá fora. No mínimo, uma você consegue fazer. E tem chás como esse do Silver Needles, por exemplo, quando ele é um chá premium, ele é um chá caro, e você consegue, nessa reinfusão, até 3 vezes o mesmo aroma e sabor. A coloração ela vai ficando mais clarinha, mas aroma e sabor 3 vezes é garantido. E aí, a partir da 4ª, vai estar mais levinho. Mas, assim, sendo de boa qualidade, você consegue fazer, no mínimo, uma. Como que eu vou saber ali? Eu comprei de uma pessoa e não sei se tem corante. Esse teste mata na hora. Frutas vermelhas é o mestre nisso daí. Você pega ali, quando você faz o seu primeiro chá, ele é a primeira infusão, o líquido, né, que a gente chama de licor do chá, é super vermelho. Segunda infusão, ele vai sair uma tipo coloração de água suja, sabe? Ele não tem mais vermelho nenhum. O corante sai toda na primeira infusão. Só que se for um chá de qualidade, a tendência é que a coloração ela se mantenha. Não pode não ser tão forte, mas ela vai se manter ali. Então, todo chá eu posso, mesmo que eu fiz a decocção, eu posso reaproveitar. Todo. Exato, todos. Nossa, jogar tudo fora.
Pois é, não precisa jogar fora, você pode fazer outras coisas também. Olha, sugestões. Quando o chá, obviamente eu tô falando sem açúcar, tá? Mas a gente tem alguns chás que eles são mais adocicados. O rooibos, por exemplo, ele é bem mais adocicado, essa infusão. Mas você pode utilizar a erva, inclusive, como adubo. Pode colocar direto na planta. É uma planta. Eu só não uso rooibos, porque o rooibos realmente, como é doce, atraiu formiga. E tem que tomar cuidado só com isso. Você pode fazer, por exemplo, se você cozinhou na sua cozinha alguma fritura, alho, peixe, alguma coisa que tenha deixado cheiro na sua cozinha, você pode ir guardando essas suas ervas na geladeira em um potinho e depois você fazer uma infusão, né, com decocção numa frigideira com água. Você deixar ali que o vapor ele vai também ajudar a dar um cheirinho mais agradável na sua cozinha. Isso tudo também, eu normalmente não jogo fora. Mas a erva que eu deixo em vidro dentro da geladeira é pote hermético e eu não deixo mais de uma semana. Porque se você deixar aberto e tiver uma cebola cortada, mal armazenada dentro da geladeira, a cebola vai todo para a erva, tá? E também para não mofar. Então eu tenho um potinho hermético específico para isso. E aí eu vou utilizando. Se você tiver, costuma ter muito para café. Quem tem, né, faz café em casa e tal, tem uma lixeirinha que você coloca o pó. Eu tenho essa lixeirinha também, eu comprei 2, eu tenho essa lixeirinha também para as ervas. Quando eu sei que eu vou fazer uma quantidade maior e tudo, aí em 3 dias depois eu vou colocando no jardim. E elas gostam. Legal. Você posso fazer mais uma pergunta? Claro. Que equipamento, que utensílios você recomenda para fazer um bom chá? Porque, no caso, eu uso a caneca ali normal de ferver a água Mas eu tô vendo um monte de coisa atrás de você aí. Exatamente. Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho. Essa xícara é o tipo de xícara que eu gosto bastante, tá? É uma xícara que eu uso no meu dia a dia. Por quê? A alça dela não esquenta. Então, por mais que eu coloque aqui fervendo, eu não tenho desconforto, porque às vezes você está trabalhando e pega sem pensar e pode queimar a mão. Ela tem isso daqui, que quando você tira o infusor, é o dispenser. Por ela ter essa questão de silicone, é um infusor que eu uso para cozinha também. Então, se eu for fazer alguma coisa que eu queira utilizar o chá como receita, coloco na panela, tá? E esse daqui é um acessório que eu acho indispensável. Por mais acessórios lindos que eu tenha, esse daqui me acompanha direto. Outra coisa que eu acho interessante... Se você tiver Se você tiver um bule com um infusor, você tem xícaras assim que também vem sem infusor. Mesma coisa, vidro duplo, essa daqui, a alça também não esquenta. Essa daqui eu posso pegar por aqui também, se eu quiser, que não esquenta a mão. É confortável e é resistente. Porque tem muita coisa bonitinha, né, que se a gente deixar para o dia a dia, eu que sou um pouco estabanada, tá? Aí vai quebrando. Esse daqui é um exemplo, um bolinho. Ele vai ao fogo também, tá? No fogão. E você pode tirar o infusor e também utilizar, tá? Para fazer alguma receita. Eu prefiro o outro, porque esse daqui, como não tem o silicone, ele aquece por inteiro, tá? Mas a trama é bem fina, você quase não vê passando. Então, por mais que tenha algum pozinho, alguma coisa, ou no caso do rooibos, que é um arbustozinho, assim, um pauzinho bem pequenininho, pode sair pelo buraquinho do infusor. E se você tiver a possibilidade de investir, que dura demais, tá? Tá vendo aquela vermelhinha? Aquela eu aqueço a minha água e ela tem temperatura. Tá? Então, eu posso colocar 60, 70, 80, 90 e 100 graus. E aí, isso eu faço direto nela.
Tem algumas, tem uma que eu amo, que vende no Brasil, é da Tramontina, que é essa daqui. Essa ela faz sozinha. Você programa ela, escolhe a temperatura, você pode colocar 75, 77 e ela desce e sobe o infusor automaticamente. Isso é muito bacana para quem está querendo receber muita gente e quem vai dar aula, porque você não precisa ficar focada naquilo dali, né, prestando atenção naquilo. Só que essa vermelha ela já me auxilia, tá? Eu coloco ali e eu vou controlando o tempo do bule. Você tem de todos os preços e eu acho que a temperatura ela é essencial. Se você não quiser investir, você tem que ter pelo menos um termômetro culinário para poder acompanhar a temperatura ali. Aí você fala, mas eu comprei, essas tem, você falou 60, 70, 80, 90 e 100. Mas eu comprei um chá que ele é tipo 95. Aí o que você faz? Se você não tiver o controle, né, o termômetro também. Você pode deixar ferver e depois que ferveu ali nos 100 graus, você espera 40 segundos. Ele já vai ter caído a temperatura em 5 graus. Aí você usa. Raquel, a gente está acabando, então eu vou fazer minha última pergunta. Peço desculpas Tá. a todos, mas aí vocês têm agora os contatos da Raquel para fazer mais perguntas. Eu vou falar aqui no final também. Não posso esquecer. Claro, não pode. Eu ia só te falar assim, eu queria só para acabar, o seu ponto de vista, mas agora a gente fala de mercado, de consumidor e etc. Não sei se é o caso no Brasil, mas aqui na Europa, principalmente em Paris, também não sei se é assim, Débora, em Lyon, ou a loja linda da rainha, aqueles chás são lindos, Izzy, são mal feitos, mas são lindos. É assim, eu tenho a impressão, né, que em lojas de chás e infusões mais populares, os vendedores não têm muito preparo, ou em lojas mais requintadas, eles dão a noção de serem snobs. E aí eu queria só perguntar assim, qual é a sua opinião? Porque é a mesma coisa que eu falava do café, né, no dia do café. Por que ninguém me faz descobrir um café? Eu tive que descobrir que o arábica puro pode me convir. Por que não se faz esse esforço? E outra coisa que eu ia falar, eu fui procurar o Thé Azul, né? Então, Mariage Frère não fala, ele só fala Thé Azul, China. Então, assim, o que você acha, assim? Qual é o seu ponto de vista dessa relação dos distribuidores, né, vendedores, com o cliente que poderia entrar nesse universo por meio deles? Era essa a sua visão? E depois eu deixo você falar de você, do seu curso, e para a gente terminar, tá bom? Essa questão de mercado, é um mercado que está crescendo muito, e quem souber, de fato, entrar, né, com isso, nesse mercado de forma profissional, só tem a ganhar. O forma profissional, o que é? Você para ter os seus clientes, você precisa muni-los de quê? Informação. Tá? Então, a partir do momento que você consegue ter uma base de cliente e você consegue passar a informação para eles, seja como for, num bate-papo, chega na loja ali, vamos falar um pouquinho, a pessoa tá curiosa com o assunto, não sei, passar informação. Isso ele vai fazer com que ele volte, tá? Isso acontece demais aqui no Brasil. Produtos que não sejam específicos, casas que não sejam específicas de chá. A pessoa não tem o menor conhecimento, então se você pergunta, esse chá aqui é Camellia sinensis? Ele não vai nem saber o que é Camellia sinensis. E numa casa de chá, sim, eles têm questões de ser um pouco, né, o nariz um pouco mais em pé, porque faz questão de mostrar que sabe mais que você. Só que a partir do momento que você começa a fazer algumas perguntas, você vai ver que nem esses funcionários, de repente, têm a informação completa, sabe? O nariz em pé pode ser até uma forma de defesa daquilo dali. E eu, na minha opinião, o máximo de informação, e-book gratuito que a marca possa colocar no site, formas de ensino de preparo, explicar por que o chá não é caro, né? Então, se você está comprando ali 50 gramas, você vai levar 25 xícaras, mas você pode reinfusionar mais, fazer ao todo 3 xícaras de cada um, você está levando 75 xícaras, então no final você está pagando R$1 por xícara. Isso é uma coisa que vale a pena, sabe? Ter experiência, você lembrar do cliente em datas, mandar alguns mimos, alguma coisa
nesse sentido, né? É o que grandes marcas de outros produtos fazem, né? Chega no meu aniversário aqui, eu recebo um monte de 10% de desconto pelo seu aniversário na loja de bolsa, na loja de sapato. Por que não na loja de chá preferida, né? Isso tudo é informação. E na questão da mariagem, depois você me manda essa foto e desse chá azul para eu ver o que é. Porque com certeza eles têm que colocar todos os ingredientes que eles estão utilizando. Até porque tem alguns ingredientes que a pessoa pode não poder, né? Então, isso daí também é muito importante. A questão de, estou procurando um chá para emagrecer, para dormir, para isso. A gente nunca pode fazer o sugestionamento de um chá como remédio. A gente tem que falar do benefício da planta e pedir para ele conversar com o seu médico, né? Para a pessoa ali. Por quê? Porque tem pessoas ali, isso acontece direto na minha aula. Quando você vai ver, você tem alguma condição de saúde? Aí a pessoa, não tem nada. Você tem pressão alta? Tem. Você tem diabetes? Tem. Então, assim, a pessoa não fala no primeiro momento, né? E isso tudo você precisa ter em mente. Chá pode vir a ser remédio, então você precisa ter atenção a esse conceito com algumas pessoas. Eu tenho uma amiga que uma aluna, há 4 anos atrás, na primeira aula, quando eu falei que chá tinha cafeína, ela regalou um olhão. Aí ela virou para mim e falou assim, agora eu sei porque que eu não melhoro. Porque eu tenho endometriose e o meu médico falou para eu parar de tomar café, mas tomar chá. O médico tirou a cafeína dela, mas pediu para ela tomar chá. Aí eu falei, ele deve ter falado chá no conceito de infusão. Aí ela, não. Ele falou chá verde. Então, assim, é questão de conhecimento. Isso tudo tem que ser efetivamente passado. Essa plataforma que você mencionou na minha biografia no início, que é o Alquimia em Foco, é o que eu estou trabalhando para colocar no ar aí o mais breve possível, que ele vai ser uma plataforma multidisciplinar, justamente com essa questão. Ali você vai ter informação sobre chá, ayurveda, yoga, nutrição e exercício físico. Tudo que você possa fazer de uma forma sem ser restritiva. Quando eu falo de nutrição, é a nutrição você fazendo em casa, sabe? Mas você tendo rastreabilidade do que você está comprando, sabendo qual farinha que você está utilizando, qual substituição a determinada farinha se você for intolerante, se for alérgico, enfim, mas não é nada restritivo. E eu acho que é isso. Eu tenho os cursos também, eu tenho curso de formação, tenho curso de ayurveda, de chá. Estou fazendo live gratuita toda quarta-feira, às 8 horas aqui do Brasil também. Tudo é informação. Para eu atrair público para o meu trabalho, eu preciso mostrar o meu trabalho. E preciso mostrar 5 anos com isso, né, trabalhando nesse conceito. A cada ano que vem eu vou dando um passo maior. Mas eu acho que é isso, disseminar informação, você passar informação de qualidade, conteúdo para todo mundo. Isso vai fazer com que a pessoa vá ter interesse em buscar mais ou não. Esse livro foi um exemplo. Se fosse um livro que eu teria que começar, mas para eu saber mais, eu teria que comprar mais 4, 5, 6 livros, e ele não fosse interessante do início ao fim, não teria valido a pena a minha compra. É igual o meu curso de sommelier. O meu curso de sommelier só não sai, a pessoa que quer se lançar no mercado, ela só não se lança se ela não quiser. Porque nesse curso você vai aprender tudo. Normalmente, os meus concorrentes, o que eles fazem? Você faz o curso de sommelier, depois você quer aprender a fazer chá, é outro curso. Depois você quer saber montar a empresa, é outro curso. E quando você vê, você gastou R$25 mil para fazer 3 cursos e a pessoa não está ainda se sentindo preparada para fazer. O meu curso ele é específico ele vai ter ali, como sommelier, você vai aprender a usar o chá como ingrediente no preparo de receitas, no preparo de drinks, a trabalhar a etiqueta do chá, inclusive sugestionado para criança. Análise sensorial, o que é uma análise sensorial profissional e como que ela representa para o chá. É igual drink. Eu tenho que ensinar a fazer um drink. Não adianta eu ensinar a pessoa a colocar o chá no drink se ela não sabe fazer um drink tradicional. Ela vai ter um marketing digital ali, ela vai ter a questão jurídica para você ter apoio para fazer a sua marca, sabe? Você vai estudar sobre água, você vai ter a possibilidade de verificar que você tem ali o uso do chá como kombucha, como produto para pele. Então, você vai ter tanta informação ali. Foi um curso que eu fiz, normalmente os meus cursos são os cursos que eu gostaria de ter adquirido em relação àquele assunto. Completo, sabe? Então, é isso. Eu acho que tem que munir de informação realmente e... treinamento, né?
na verdade, as pessoas aqui, principalmente no Brasil, como a rotatividade de funcionário é muito alta, não tem esse tipo de preocupação. E no caso da minha base de seguidores, né, ou de potenciais clientes, ou de alunos, são alunos que não ficam esquecidos. Os alunos, normalmente, eles são meus parceiros. A relação não acaba depois do curso. E ele está sempre sendo munido de informação nova. Mesmo depois do curso, já tem 1 ano de gente na minha base e a cada 2, 3 meses recebe um material de apoio, a gente troca dúvidas, se tiver que marcar reunião, a gente marca ao vivo. É por aí, é munir de informação. Eu acho que a pessoa, quanto mais informação tiver, é a estratégia do Oceano Azul, né? Aquele livro. Você se torna pioneiro em cima de um assunto novo e se torna referência para os próximos que virão. Eu não faço, vamos fazer aqui a receita de bolo. Aí a pessoa não consegue fazer em casa porque eu não dei o pulo do gato. Então, assim, eu acho que varia muito do tipo de profissional. As pessoas veem muita concorrência como um fator ruim, mas eu acho que, na verdade, a concorrência é um fator bom e se você for diferente, você tem uma grande oportunidade aí, um nicho de mercado enorme para ser pioneiro. É isso. Bárbara, obrigada, Raquel. Agora vai, conta pra gente, põe o link desse curso maravilhoso. E aí a gente vai ter que se despedir. Eu já vou até agradecer vocês a todos, porque aí eu deixo você com a palavra. Gente, muito obrigada e até a próxima. Daqui a 15 dias tem mais. Agora vamos deixar a Raquel finalizar. Gente, queria agradecer muito pela presença de todos, pelas perguntas. Adorei estar aqui, agradecer a Juliana, ao Adriano, todo mundo da Vera Kiss. É só o início, esse é o primeiro encontro de muita coisa bacana que a gente vai fazer juntas. O meu Instagram é Raquel Magalhães. Pode seguir, pode mandar dúvida. Tô com essas lives aí. O próximo curso que a gente vai lançar ainda esse mês de março, ele é de saúde da mulher, chá Ayurveda, pela perspectiva do Ayurveda e da nutrição. E a gente está com um grupo no Telegram, vai ter ali bônus especiais para quem estiver no grupo. Tem um post falando ali como entra, eu vou colocar nos meus stories hoje de novo, mas pode me mandar no direct também que eu mando. Quem tiver interesse nos cursos, eu vou dar um desconto, um cupom para quem está participando aqui agora. Depois eu pego a relação certinha com a Ju. E é isso, queria agradecer demais um convite para vocês acessarem a minha página do Raquel Magalhães. A gente está com a Alquimia em Foco também, em Foco IN. A gente está trabalhando no site, está melhorando ali a questão do Instagram. E é isso, tudo que vocês tiverem de sugestão, se vocês lembrarem de alguma pergunta depois dessa live, né, desse encontro, vocês podem mandar para mim. Quero muito saber o que vocês acharam e tudo, se foi claro o suficiente, se eu tenho que melhorar alguma coisa, isso também é muito importante, tá? Se eu conseguir transmitir a informação de forma clara, porque isso é essencial. E é isso, agradecer a todo mundo. Não deixem de visitar minha página e espero por vocês lá. Vamos só fazer uma coisa, todo mundo sorrindo, porque eu fiz print screen o tempo inteiro e sempre tinha alguém com uma cara de bip. Então vamos todos fazer um sorriso para ficar... Eu quero esse print, tá? Porque você pelo vai ver, computador eu não consigo fazer. Você vai falar assim, que horror. Então por isso que agora a gente vai fazer um sorriso. 1, 2 e... Boa. Gente, muito obrigada, bom final de semana e até a próxima. Bom te ver, Hebe, bom ver todo mundo aqui. Adorei.